Fala com a gente, igual eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar do pedido de prisão ao Bang Si-hyuk, chefão da Hybe. Sim, gente. O criador do BTS, fundador da Big Hit, que eventualmente se tornou a Hybe, não está em bons lençóis na Coreia. Obviamente que estão tentando prender esse homem desde o ano passado, sem muito sucesso, mas a gente vai contar pra vocês por que o papai do BTS pode finalmente estar caindo por causa de desvio de dinheiro e coisas ilícitas com a grana que ele fez ao longo dos anos. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra gente chegar em mais pessoas, nos ajuda a continuar crescendo aqui na internet. Vai seguir a gente nas redes sociais. Sim, por lá vocês ficam sabendo de muita coisa, vocês conseguem interagir com a gente. Se você fica só aqui, você perde muita coisa. Bom, gente, pra quem não sabe quem é Bang Si-hyuk, ele é o homem por trás do BTS. E não só do BTS, tá, gente? Ele é o fundador da Hybe, empresa dona de grupos como TXT, ENHYPEN, LE SSERAFIM, New Jeans e vários outros gigantes do K-pop. Ele basicamente é um dos homens mais poderosos e influentes da Coreia do Sul. Mas agora a gente não vai falar de K-pop, tá, gente? Na Tisa TV vai dar uma aula, ou pelo menos tentar, de economia. E por isso a gente tem que explicar pra vocês o que é uma IPO. IPO, gente, é a sigla para Initial Public Offering, ou em português, oferta pública inicial. É quando uma empresa passa a vender partes dela mesma na bolsa de valores pela primeira vez. Na prática, é como se fosse a empresa abrindo capital. Um exemplo simples. Antes de um IPO, a Hybe pertencia só aos donos, investidores privados e seus executivos. Mas depois de uma IPO, qualquer pessoa pode comprar ações na Hybe na bolsa e virar acionista. Ou seja, eu e você. A gente tem uma grande amiga do K-pop, a Suzana, que ela é muito fã do Super Junior e ela tem ações na SM. Sim, gente. Então, se você que é muito fã do BTS e quiser ter uma ação na Hybe, você poderia, tecnicamente, já que é aberto ao público agora, só que nem sempre foi assim. A Hybe antes era a Big Hit Labels e suas subsidiárias. E aí, em 2019, o Bang Si-hyuk já estava planejando criar a Hybe e se tornar esse grande conglomerado que a gente tem hoje em dia. Só que na época isso eram apenas rumores, gente. Tava acontecendo, ele vai entrar na bolsa de valores, vai não sei o que. Eram apenas rumores. Mas o que o Bang Si-hyuk dizia para seus investidores que estavam ali com ações da empresa, quando perguntavam para ele, você vai entrar na bolsa de valores pra gente se programar, porque se entra na bolsa de valores, as pessoas investem, a empresa explode, ela vai ter mais investidores e as suas ações vão valer muito mais do que valem hoje. Ou seja, as pessoas que tinham ações na Hybe queriam saber se de fato esses rumores eram verdadeiros. Até porque o mercado financeiro é extremamente especulativo. Então, se você estiver agindo de boa fé, você vai ajudar os seus investidores a especular da forma certa. Então, ele ficou durante muito tempo negando que ele iria colocar a empresa nessa oferta pública inicial, ou seja, na bolsa de valores, né? IPO, que é o que eles falam em inglês. Ele ficava falando, não sei. E aí, galera, gente, eu quero saber o que fazer com as ações que eu tenho na empresa. Vocês têm muito mais a ganhar se colocarem na bolsa de valores, só que essa ensaboada do Bang Si-hyuk custou muito dinheiro pros investidores que fizeram a Hybe. Porque assim, óbvio, o BTS fez tudo que o Bang Si-hyuk tem de grana. Eles explodiram na Coreia, no mundo todo, se tornando o maior grupo do K-pop, dando muito dinheiro pra esse homem que, obviamente, foi o mentor deles e que os descobriu. Só que assim, a Hybe catapultou o dinheiro, a influência e o poder do Bang Si-hyuk pra outra esfera. Exatamente. E não dá pra negar que muitos dos investidores ajudaram ele nisso. Exatamente. Quando a gente vai olhar, essa falsa informação que foi dada pelo Bang Si-hyuk a esses investidores fez com que muitos deles vendessem as suas ações a preço de banana. E eles tiveram prejuízo por causa disso, porque se eles soubessem que ia entrar para a bolsa de valores, eles teriam calculado mais ou vendido mais alto as suas ações ou até mantido elas para si. E seria algo que eles poderiam pensar melhor se eles tivessem a visão de toda a situação. E enquanto muitos perdiam dinheiro, o Bang Si-hyuk ganhava bilhões, gente. E isso é basicamente fraude de mercado, gente. É manipulação de mercado, o que é um crime. Isso não pode ser feito. Isso faz com que você ganhe dinheiro, ganhe mais influência, mas isso é um crime. Só que o que acontece? Desde 2019 que eles estão farejando, no caso a polícia, a bunda e o cu do Bang Si-hyuk, dizendo o seguinte: por ele ter negado a verdade aos investidores antigos, dizendo que não existia um plano de bolsa de valores ou IPO, esses muitos investidores venderam suas ações acreditando que a empresa não abriria capital inicial tão cedo, só que segundo a polícia, ao mesmo tempo que isso acontecia, a Hybe já estaria preparando secretamente a entrada na bolsa. E pior, essas ações vendidas foram parar nas mãos do próprio Bang Si-hyuk em um fundo privado ligado a pessoas próximas a ele. Depois que a Hybe abriu capital, aí o valor das ações explodiu e a polícia afirma que o Bang Si-hyuk teria recebido cerca de 190 a 200 bilhões de won em lucros através de um acordo secreto com esse fundo, que na verdade era de laranjas, pessoas próximas a ele. Ou seja, tipo assim, é um fundo que não sou eu que vai receber, vai ser o meu marido, meu filho e você. Exatamente. Sabe, é manipulação e enriquecimento ilícito, gente. E em 2025 a situação piorou e muito. As autoridades financeiras da Coreia encaminharam o Bang e outros executivos para a investigação criminal e a polícia chegou a fazer buscas na sede da Hybe. As ações dele foram parcialmente congeladas e ele acabou ficando proibido de sair da Coreia
Coreia do Sul desde agosto de 2025. Inclusive, segundo reportagens, a polícia acredita que existia um esquema organizado dentro da empresa, tanto que o executivo ligado ao caso simplesmente sumiu. E a polícia realmente deu um alerta vermelho pra Interpol pra tentar encontrar esse executivo que sumiu. Aí a gente chega em abril de 2026, que é quando esse caso estourou pro público e todo mundo tomou nota de que o Bang Ji-hyuk agora era procurado. E isso virou uma bomba na Coreia, porque ele é literalmente fundador da maior empresa de K-pop atualmente, né, gente? E a galera teve que engolir o que agora era uma Big Four, né? Sendo que Big Hit não era nada, né? Era só SM, YG, o JYP que a gente falava. Ele realmente revolucionou muito no mercado do K-pop, por isso que tá todo mundo falando disso. Só que o que acontece? Quando a polícia farejou ali os esquemas fraudulentos do Bang Ji-hyuk e pediu um mandado de prisão, ele foi negado. Os promotores rejeitaram esse primeiro pedido e isso confundiu muita gente. Porque quando a polícia pede prisão preventiva, normalmente o público já acha que essa pessoa vai ser presa na hora, mas não funciona assim. Segundo as reportagens, os promotores entenderam que ainda faltava elementos suficientes para justificar uma prisão imediata e eles pediram pra polícia fortalecer o caso antes de tentar novamente. E outra coisa, quando a polícia foi analisar também, gente, pra alguém ser preso preventivamente, a gente tem que ter algumas coisas. Tem que ter risco de fuga, ou a pessoa não tá colaborando com as investigações, ou tem evidências suficientemente fortes que aquela pessoa tá ligada nesse caso. Agora, o Bang Ji-hyuk, gente, ele tá cooperando com as investigações, ele já foi proibido de sair do país, e os investidores ainda precisam provar a intenção fraudulenta de forma mais sólida. Ou seja, a justiça não vê por que dar uma prisão preventiva pro Bang Ji-hyuk agora. Mas a rejeição não significa que ele foi inocentado, só que o caso vai continuar e ele vai continuar respondendo em liberdade. Só que se vocês acharam que a polícia tá desistindo, a polícia não tá desistindo, eles estão implacáveis na busca pra prender esse homem. Poucos dias depois da primeira rejeição, a polícia já veio com outro mandado de prisão pro Bang. Ou seja, claramente eles acreditam que eles têm um caso muito forte, né? E muitas reportagens coreanas, gente, ressaltam o fato de que eles só estão sendo implacáveis na tentativa de prisão preventiva do Bang Ji-hyuk, porque eles acreditam piamente que ele tá manipulando e mexendo muitos pauzinhos pra continuar obstruindo coisas na justiça. Exatamente, que ele possa fazer alguma destruição de provas ou coisas do tipo. A justiça não acredita muito nisso, porque, como a gente disse, ele tá cooperando com as investigações, então não acreditam que essa possibilidade possa acontecer. E temos que lembrar, né, gente, que o embrólio da Hybe, né, aquela coisa das subsidiárias brigando, né, Bang Ji-hyuk versus Min Hee-jin, e a destruição do New Jeans e, obviamente, outros grupos sendo alvejados, pesa muito também pra opinião pública na Coreia ser totalmente contra o Bang Ji-hyuk. Ele pode não ir preso. A gente acredita, inclusive, spoiler do futuro, que ele não vai ser. Exato. Só que a opinião pública e as relações públicas dele já estão subremanchadas. Exato, já aconteceu outras vezes de CEOs de grandes empresas como a SM, como a YG, se encontrarem em cenas criminosas e não serem presos. Então, pra vocês terem uma ideia, né, gente? Qual que é o maior mercado internacional que consome BTS? Os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, gente, até eles já tomaram nota disso e estão proibindo a entrada do Bang Ji-hyuk em território americano. Mas por quê? Porque o BTS tá em turnê mundial e tem reuniões relacionadas a essa turnê e eventos diplomáticos sempre. E isso gera muita polêmica na Coreia. Por quê? Porque a galera fica pensando, gente, o cara tá sendo investigado por uma fraude bilionária e ele vai poder viajar pros Estados Unidos? Ainda bem que os Estados Unidos tomou ali uma precaução e já colocou, não queremos ele por hora até todo esse caso tá sendo resolvido. E agora, gente, falando mais sobre essa parte legal, a gente pode até colocar um vídeo do Dan aqui, que ele fez um vídeo maravilhoso no Instagram, falando sobre como é difícil esses grandes CEOs de empresas serem presos de fato pelos crimes que eles cometem. O Lee Soo-man, o fundador da SM Entertainment, ele basicamente fez a empresa crescer anos atrás, vendendo e comprando as próprias ações, o que é um crime, fazendo parecer que a empresa já estava enorme, e o pessoal via aquilo porque ele estava comprando as coisas com o próprio dinheiro e começou a colocar dinheiro. Deu certo, a SM cresceu muito por conta disso, mas é um golpe, você não pode fazer, e o cara até tinha ido para os Estados Unidos, estava na lista da Interpol. Quando ele voltou para a Coreia, ele foi julgado, mas com uma suspensão de sentença, que é algo bem comum no país, que é tipo assim, você tecnicamente era para ser preso 3 anos, mas a gente te dá uma suspensão de 1, aí em 1 ano, se você ficar bem quietinho, você cumprir as sugestões que o juiz deu aqui, as condições, você não vai ser preso. Se você fizer algo errado, você é preso por 3 anos, mas nunca isso acontece. Mesma coisa o Young da YG Entertainment, estava sendo acusado de ameaçar testemunhas, de estar envolvido num caso de substâncias ilícitas, recebeu a sentença suspensa. Então é muito difícil que essa galera termine sendo presa. Porque até como vocês viram o Dan falando, ele não é o primeiro que inflou ou manipulou números, né? O SM já fez isso. Obviamente o YG tá aí nesse embrolho de droga, já não é de hoje. Então, assim, é raro cair, até porque as leis sul-coreanas permitem isso, né? Se o crime tá ali, já passou muito tempo, não prescreveu, por assim dizer, mas já não tá mais na sua vigência máxima, eles dão ali, tipo assim, literalmente tipo, um tapa no pulso, assim, ai, não faz mais merda, não. Se você ficar bonzinho, você não precisa ser preso, sabe? E sim, é muito complicado, porque quando a gente fala de K-pop, nem só K-pop, né, gente? Quando a gente fala de música, indústrias do entretenimento no geral, os grandes chefões e CEOs sempre são colocados nesses lugares, assim, muito criminosos. E a gente tem que
faz esse exercício, a gente sempre faz no pop e no K-pop, de separar as coisas, tá? Os grupos da HYBE não tem absolutamente nada a ver com o que tá acontecendo com o Banshees Hyuk, assim como os outros grupos de outras empresas não tinham nada a ver com as falcatruas dos CEOs deles. Porque como a HYBE, tipo, estourou em pouco tempo, porque o sucesso do BTS parece que foi meteórico, apesar deles já terem, tipo assim, 13 anos de carreira, e se for olhar, tipo assim, tempo de trainee, quase 20 anos, né, nesse processo. Exato. Mas meu ponto todo é que, apesar do sucesso meteórico da HYBE ter acontecido ali naquela virada do K-pop entre 2017 pra cá, os grupos realmente não são motivo de nada dessa polêmica toda. Porque a galera tava assim, agora a peola do Banshees Hyuk vai rodar, porque é óbvio, né, ninguém nunca ouviu essas músicas do BTS e dos grupos da HYBE que ficam no top 50 do Spotify, então obviamente é isso que ele fez. Gente, tudo que ele fez aqui não foi peola ou inflar números ou streams dos seus artistas, foi coisa pra alavancar o dinheiro pessoal e também coisas pra alavancar a HYBE como empresa no mercado. Exato. Coisas fraudulentas e falcatruas, mas não tem nada a ver com números ou streams ou vendas de álbuns ou relevância dos seus artistas. E Vamos saber separar. manipulação do mercado financeiro e não manipulação do mercado musical. Entendam a diferença. Então é isso. E basicamente nem dá pra dizer, tipo assim, mas manipulando coisas pra HYBE crescer mais, eles também acabam ajudando o grupo com dinheiro sujo. Tecnicamente sim, mas quem enriqueceu mais essa história toda é o próprio Banshees Hyuk CPF e não a HYBE. Exatamente, vamos sempre lembrar disso, né? Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra gente chegar em mais pessoas, nos ajude a continuar crescendo na internet. Se tiver mais atualizações, a gente traz. É isso. Um beijo. Tchau!